Muito bem, meus amigos, é com alegria que a gente se encaminha para a nossa última aula. E eu quero fechar a aula de hoje com chave de ouro, falando mais uma vez e aprofundando o tema de bioprospecção de micro-organismos de interesse agrícola. Então, essa é a segunda aula do tema e ela serve para aprofundar, na verdade, o tema que a gente abordou na primeira aula e trazer outras coisas que não deu tempo da gente falar naquele primeiro momento. Bem, vamos lá. Qual é o conteúdo da aula de hoje? Eu quero basicamente falar sobre três vertentes. A primeira vertente são sobre inovações na bioprospecção. Na primeira aula, a gente falou sobre como funciona a bioprospecção, o que é a bioprospecção, mais ou menos quais são as etapas, mas hoje eu quero dar uma pincelada em algumas formas que a gente tem hoje para inovar nesse processo e que é muito importante a gente inovar nesse processo, tá? Afinal, bioprospecção tem sido feita há muitos e muitos anos, E tem muita coisa ainda para a gente descobrir, mas para isso a gente precisa se mexer e fazer algumas coisas um pouquinho diferentes do que tem sido feito historicamente. Bem, depois disso, eu quero falar um pouco sobre uma coisa que eu gosto muito, que é sobre o estudo do microbioma. Então, eu quero falar sobre o conceito do microbioma aliado à bioprospecção. Então, hoje, a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a parte do sequenciamento genético de nova geração e que nos ajuda a entender as comunidades microbianas de uma forma geral, e isso vem ser o estudo dos microbiomas, E eu quero mostrar como isso pode ser um aliado importante para a gente no processo de bioprospecção. E, por fim, eu quero falar um pouquinho para vocês, porque afinal a gente não falou nada, sobre a avaliação da eficiência de um inoculante, Então, assim, eu quero falar, na verdade, sobre testes em vivo. Eu quero falar sobre testes, por exemplo, numa casa de vegetação, sobre testes das nossas bactérias numa planta, como isso funciona, o que a gente pode esperar. Então, vem comigo e vamos falar um pouquinho mais sobre esses temas na aula de hoje, que está super legal. Muito bem. Lembra desse mapinha, desse caminhozinho aqui do tesouro que eu falei para vocês? Falei para vocês que o desenvolvimento de um inoculante é uma coisa muito simples, apesar de muito trabalhosa. Bem, ele consiste na coleta de uma amostra, no isolamento, dos fungos, bactérias, ou enfim, dependendo do que você está trabalhando ali, da avaliação in vitro do potencial biotecnológico, desses micro-organismos, até chegar no teste in vivo. Legal. Esse é o processo natural do desenvolvimento do inoculante. E aí, o que eu quero falar para vocês? Vamos falar um pouco de inovação. Eu quero começar a falar de inovação para vocês na parte de isolamento dos micro-organismos. Isso, para mim, é talvez o primordial no nosso processo de bioprospecção, tá? A minha ideia é: vamos inovar no isolamento de novas estirpes microbianas. E por quê? Simples. Vocês se lembram daquela velha história que a gente fala da microbiologia já há muito tempo, de que a enorme maioria dos micro-organismos não é cultivada atualmente com os métodos que a gente usa, Então, por exemplo, para solo, a gente está falando aí que 99,9% das bactérias, por exemplo, nunca foram cultivadas. Então a gente olha ali, por exemplo, numa amostra qualquer, sabe o número de células que tem ali, sabe o número de espécies que tem ali, por exemplo, por sequenciamento genético. Quando a gente vai para a placa de Petri, quase nada cresce em relação à quantidade original de micro-organismos que tem naquela amostra, Então eu trago aqui para vocês um artigo. Eu gostaria muito que vocês lessem esse artigo, tá? Ele fala sobre o fenômeno da incultivabilidade microbiana. Esse artigo é um artigo muito bom dessa mulher eslava. Ela é realmente uma pessoa assim, que estuda esse processo há muitos anos, e esse artigo ele é bem mastigadinho, ele fala bastante sobre o processo, Mas onde que eu quero chegar nisso? Bem, se a gente sabe
que a maior parte dos micro-organismos não é cultivado, e a gente sabe que historicamente as pessoas usam sempre os mesmos meios de cultura para cultivar as bactérias, o que a gente espera? A gente espera que a gente sempre vá pegar os mesmos tipos de bactérias. E isso é muito ruim, porque a gente acaba chovendo no molhado. Olha, tem tanta coisa nova por aí, a gente precisa aprender a pegar essas coisas novas, né? Então o que eu estou instigando aqui vocês é, vamos sair do lugar comum e vamos tentar alterar as nossas formas de cultivo. Então vou dar um exemplo para vocês na parte de desenho de meios de culturas diferentes. Vocês se recordam de um projeto que eu já falei algumas vezes, vou voltar a falar dele daqui a pouco para vocês, que é um projeto que a gente trabalha com a erva sal, que é a Triplex numularia, e essa planta, a gente foi lá para Pernambuco para coletar amostras dela. Bem, nesse projeto, que aliás, eu botei o videozinho na primeira aula de bioprospecção para vocês, um dos meios de culturas que nós usamos foi o meio de cultura baseado na própria planta. Então, por exemplo, eu já tinha essa planta cultivada na minha casa de vegetação, isso antes de ir lá para Pernambuco, né, atrás dela, eu já tinha ela lá. E aí a gente consegue, por exemplo, pegar essa planta aqui, então aqui tem uma solução dela com folhas, a gente consegue fazer um extrato dela, olha aqui um extrato dela, que legal. Esse extrato da planta é um suco, igual um suco verde que a galera toma de manhã, por exemplo, né? Tá mais trituradinho aqui do que o normal. Então, por exemplo, eu fiz um meio de cultura com base nesse extrato vegetal, suplementei com um pouquinho de glicose, tá ok? E a gente testou, por exemplo, na verdade, várias composições diferentes e fui testando como que as bactérias, por exemplo, do jardim lá do Instituto, se comportavam ou não no desenvolvimento desse meio de cultura. Ó, esse aqui está um resultado de um isolamento das bactérias baseadas nesse meio. Então vocês estão vendo que o meio ele é esverdeado, né? Ele tem alguns resíduos. Olha a diversidade enorme de bactérias que a gente tem aqui, que coisa linda. Um monte de morfotipos, né? E eu vou dizer para vocês que em alguns lugares, dos vários meios de cultura que nós testamos, o maior número de unidades formadoras de colônia que nós obtivemos foi, por exemplo, com esse meio com base no extrato da planta. Isso significa que eu estou falando para todo mundo fazer um meio de extrato de planta? Não, esse é só um exemplo de como sair, por exemplo, de um lugar comum e fazer alguma coisa diferente para tentar isolar algo diferente. Então, nesse projeto especificamente, a gente desenvolveu esse meio. Olha só as morfologias das colônias, né? Parece um desenho, parece uma coisa pintada. Dá até vontade de tatuar isso daqui na pele, tão bonito que é, né? Mas são as morfologias que as próprias bactérias formam ao se desenvolver num meio como esse. Mas, por exemplo, nesse projeto especificamente, cada uma das amostras, elas eram plaqueadas em diferentes meios de culturas. Então a gente testou vários meios de culturas para que a gente pudesse ampliar ao máximo o número de bactérias diferentes que a gente pudesse ter. Então a primeira dica que eu tenho para te dar na parte de inovação é: saia do lugar comum na hora de cultivar. E quando eu falo saia do lugar comum na hora de cultivar, às vezes eu quero que vocês vão além disso daí. Olha, aí eu quero trazer uma outra coisa, uma tecnologia, por exemplo, que a gente está começando a trabalhar lá no laboratório, mas é uma coisa que já tem alguns laboratórios no exterior que já fazem há algum tempo, especialmente em outros ambientes, né? A gente tem no nosso instituto, por exemplo, a professora Raquel Peixoto já estava trabalhando com isso também, e a que a gente está falando é de incubação in situ. Então, se vocês forem pegar aquele artigo que eu citei para vocês ali da Slava Epstein, ela já fala disso lá. E o que é a incubação in situ? Olha, incubação in situ é a gente incubar os nossos isolados, né, no ambiente onde eles são normalmente encontrados.
Porque o que acontece? Por que a maioria dos micro-organismos não cresce quando a gente bota numa placa de Petri? Bem, muito simples. Porque as condições que ele requer para crescer não estão ali representadas. Quando eu falo as condições, pode ser que esteja faltando algum nutriente, pode ser que tenha nutriente demais, além do que ele precisa, pode ser, por exemplo, que esteja faltando um cofator, pode ser que ele esteja sentindo falta de uma outra bactéria ou um outro micro-organismo, pode ser que ele sinta falta de uma flutuação de uma determinada temperatura, ou, por exemplo, uma concentração específica de gás, coisas que nós não temos como prover dentro do laboratório. Mas lá onde ele normalmente se encontra, você pode. Então, o que eu estou olhando aqui, né? O que vocês estão olhando aqui? O que é esse negocinho aqui na ponta do meu dedo? Esse dedão esquisito aí é meu, tá bom? Então, o que é isso daqui? Olha, isso aqui é uma chapa de aço, tá? Bem pequenininho, obviamente, cheio de furinhos. Na verdade, são 3 chapas de aço, como se fosse um sanduíchezinho ali, clube social, tá? Toda furada. E qual é a ideia aqui? Essa vai ser a nossa câmara de cultivo, né? De que forma? Bem, funciona mais ou menos assim, ó. Dentro dessas 3 camadas de aço, né? Na camada interna, a gente coloca, por exemplo, o nosso agar com uma quantidade baixa de células, ou seja, eu pego o meu inóculo, que normalmente, por exemplo, eu ia colocar ali para fazer um espalhamento na placa, para desenvolver. Vamos voltar alguns slides atrás. Aqui, ó, para crescer essas bactérias aqui, o que eu fiz? Eu peguei o meu inóculo, coloquei na placa e espalhei, né? Agora imagine que ao invés de eu fazer isso, eu peguei esse mesmo inóculo, coloquei com uma quantidade de agar, um pouquinho antes dele solidificar, e mergulho a minha plaquinha ali dentro. Então a minha placa, ela vai ter dentro de cada um dos furinhos agar com inóculo. E aí eu coloco uma membrana muito fina, muito mesmo. Quanto fina? 0,03 micrômetros de poro. E aí o que acontece, pessoal, nesse processo? Olha, a gente vai ter células aprisionadas dentro desse poro, dentro desse buraquinho, né? E a gente vai ter uma câmara de difusão aqui. Então, nessa câmara, a gente consegue trocar gás, a gente consegue trocar moléculas. Então, a gente tem troca de moléculas, troca de substâncias químicas, troca de várias coisas, mas não tem troca de micro-organismos. O micro-organismo inoculado fica aqui preso e vai se desenvolver aqui dentro, sob a influência do ambiente no qual ele está colocado. E aí, esse esqueminha que a gente está vendo, ó, onde fica uma membrana, uma placa, né? Aqui nosso agar com as nossas células, outra membrana e outra placa. Cada coisinha dessa é como se fosse um furinho desse, ó. Então, vamos voltar aqui para a gente lembrar. Olha aqui, ó, não tenho 3 plaquinhas? A gente bota aqui, ó, uma membrana no meio dessa, uma membrana aqui, ó, e vira uma câmara de difusão. E isso daí pode ir para qualquer lugar que você queira. Então, por exemplo, aqui está um dispositivo desse que é um pouquinho maior, mas basicamente aqui o tamanho desse daqui, ó, é tão pequeno quanto. Então é como se aqui tivesse 2 daqueles ao mesmo tempo, né? E eles estão aqui enterrando ela para que ele possa fazer isso e que possa ser incubado sob o solo, sob influência, por exemplo, das raízes. Então, aquele micro-organismo que cresce melhor num solo rizosférico, que precisa, por exemplo, de exudados radiculares, que precisa, por exemplo, de uma sinalização com micro-organismos próximos da raiz, ou, por exemplo, com fungos que estão ali presentes, que fazem, por exemplo, uma associação do tipo micorriza. Esses micro-organismos, eles vão conseguir crescer dentro desses dispositivos. E aí, depois que ele cresce ali dentro, ele passa para um estágio que a gente chama de domesticado.
e aí você consegue eventualmente fazer ele crescer no laboratório. Então essas são técnicas que têm sido desenvolvidas para aumentar bastante o número de micro-organismos que a gente nunca conseguiu antes cultivar. Então olha só, nesse artigo aqui, que é um artigo bem legal, né, relativamente simples, mas que eles aplicaram essa técnica, eles mostram a aplicação desse dispositivo para a seleção de micro-organismos com capacidade de promoção do crescimento vegetal, e de fato eles selecionam vários isolados, então está aqui o número de isolados que eles selecionam, tá vendo? Por exemplo, com capacidade de solubilizar fósforo, produção de auxina, né, que são hormônios vegetais, fixação de nitrogênio, produção de sideróforo, entre outros, né, e que os gêneros bacterianos que eles produzem. Então, quem começar a estudar, por exemplo, esse tipo de coisa, vai ver que normalmente o tipo de micro-organismo que a gente isola por aqui é totalmente diferente do tipo de micro-organismo que a gente isola numa forma tradicional de cultivo. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês? Ousem na forma de cultivar, seja de um jeito, seja de outro, seja de uma forma que eu nem estou aqui apresentando ainda, mas ousem cultivar para que a gente possa ampliar o número desses micro-organismos que a gente nunca cultivou e quem sabe a gente achar o nosso santo graal aí dos inoculantes, que com certeza ainda tem muita coisa boa por vir, ok? Legal. Quer beber uma água? Bebe uma água e depois vamos em frente. Vamos lá. Vamos continuar falando de inovação, mas a minha inovação agora é num outro processo. Eu não quero falar mais de inovação na forma do isolamento. Eu quero falar de inovação na forma de avaliar o potencial bioquímico, o potencial biotecnológico que esses micro-organismos apresentam para a gente, tá? Por quê? Bem, a gente precisa ter ganho de escala na seleção das estirpes. Olha, a gente teve umas grandes evoluções em termos de biologia. Então, por exemplo, quem acompanhou sequenciamento genético viu que a gente teve um ganho de escala absurdo, né? Então a gente passou, por exemplo, para poucas sequências para milhões de sequências genéticas. Para a maioria das análises que a gente tinha, a gente fazia pouco e escalonou isso para grandes quantidades. Então a gente ganhou muito na maioria das formas de avaliar coisas em laboratório. Uma das coisas que a gente não evoluiu muito é na parte de avaliação de micro-organismos. Então, por exemplo, eu já falei para vocês que normalmente a gente vai fazer uma seleção de micro-organismos para promoção de crescimento vegetal, a gente vai fazer alguns desses testes, né? Sendo que alguns desses testes, na verdade, são vários testes. A coisa, às vezes, escalona e fica bem difícil. Bem, esses processos feitos da forma tradicional, que eu particularmente só conheço laboratórios que fazem da parte tradicional, e eu vou me incluir dentro desse processo, porque hoje eu estou fazendo a migração, mas até então eu sempre fiz isso de uma forma muito tradicional, é sempre como? É sempre colocando muitas placas de Petri. Então, a gente tem 300 micro-organismos, são 300 placas de Petri, aí vai fazer um teste. Então, beleza, a gente vai pegar esses micro-organismos, vai passar para mais outras 300 placas de Petri. Eventualmente, você vai dividir uma placa no meio, você vai dividir a placa em 3, 4, mas dependendo do teste, não adianta fazer mais do que isso. Se você vai, por exemplo, fazer um teste quantitativo, então você vai crescer cada micro-organismo, por exemplo, num tubo, eventualmente num Erlenmeyer. Esses carinhas, eles vão ficar ali, às vezes, em duplicata, triplicata. Você tem um shaker, ele só vai caber, por exemplo, 10 micro-organismos por vez, porque 10 vezes 3 já dá 30. Então, quando você começa a pensar na quantidade, na praticidade, você vê que a seleção dos micro-organismos, ele é um trabalho muito grande, na verdade, né? Aí você vai avaliar esses caras, aí que está, por exemplo, um teste colorimétrico aqui, ó.
é pipetando um por um, preparando, colocando um por um aqui, ó, no espectrofotômetro. Às vezes você vai passar uma tarde inteira ali lendo no espectrofotômetro para ler algumas dezenas de micro-organismos. Isso é um processo muito lento e trabalhoso, fora no preparo todo, né? Então, assim, só para a gente fazer aqui um exercício de imaginação, vamos pensar aqui que você está lidando com 300 bactérias, que você vai fazer apenas 5 testes PGPB nelas, né? Bem, olha, se você vai fazer 2 testes desses que sejam em placas, você vai precisar de 600 placas. Pô, se 2 desses testes são tubos, já são 600 tubos. Se um desses testes é molecular, já são 300 PCRs. Só que daí você tem que lembrar que esses testes, você nunca pode pegar assim, uma placa velha, uma estirpe velha e fazer. Você tem que sempre pegar uma estirpe nova, recém-crescida. Então você vai fazer isso, depois quando você fizer esse outro, você vai voltar para cá e repicar de novo. E aí o que acontece? Que esse processo ele vai repetindo, escalonando. E aí quando você vê o número de placas que você vai gastar, o tempo e o dinheiro, ele vira uma coisa assim, realmente muito grande. Só quem trabalha com isso sabe. E o pior de tudo é que você faz um trabalhão enorme para no final, às vezes, você ter uma tabela, né? Então, assim, é um trabalho um pouco ingrato. Quem trabalha com cultivo sabe que é um trabalho um pouco ingrato, ainda que é de extrema importância. Então, eu falo, a gente precisa melhorar nisso. E como que a gente melhora nisso, né? Em ganho de escala, trabalhando em grandes quantidades, todos de uma vez. Então, uma forma disso é, por exemplo, parar de trabalhar com grandes placas e com grandes quantidades e miniaturizar tudo, por exemplo, para placas de 96 poços. Atualmente, no meu laboratório, eu estou migrando tudo para trabalhar com placas de 96 poços e nada mais diferente disso, né? É claro que quando você trabalha com algumas poucas estirpes, você precisa ir e sempre que você precisa verificar a pureza, a morfologia, etc e tal, você vai ter que ir para o tradicional. Mas quando você está fazendo seleção de um monte de coisa ao mesmo tempo, dá para trabalhar tudo de uma vez. Como? Vamos dar uma olhada? Olha que legal. Então, por exemplo, ao invés de eu pegar cada bactéria que está nos meus criotubos congeladinhas e passar para um tubo, passar para uma placa e começar a história toda, elas já vêm direto para placas de 96 poços, que a gente chama de deep well. São essas placas mais profundas aqui, ó. Cabem até mais ou menos 1,5 ml, 2 ml, de acordo com cada placa. Então essas placas aqui a gente pode preencher, tem pipetadores já mais automáticos que você consegue colocar tudo. Alguns que não são muito precisos são relativamente baratos, né? E aí olha aqui elas crescidas aqui, que bonito, ó. A gente olha por baixo delas, dá para ver direitinho onde está crescido, onde não está. Você pode manter, por exemplo, controles para saber, por exemplo, se não está contaminado. Então você mantém alguns poços onde você fala, ó, aqui são meus controles negativos, aqui não pode crescer nada. E você vai repicando eles inúmeras vezes e nesses lugares tem que se manter os controles negativos funcionando. E desses carinhas aqui, você pode eventualmente já passar eles para vários meios de culturas. Então, por exemplo, esse aqui pode ser um meio para testar, por exemplo, a solubilização, a mineralização de fitato. Aqui pode ser um meio para fazer solubilização, de fosfato. Tem uma letra incrivelmente boa, né, pessoal? Fosfato. Aí, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele já pode ser um meio, por exemplo, com apenas ACC, para você saber se ele tem atividade ACC deaminase. Já esse daqui, ele pode ser um meio, por exemplo, com grande quantidade, por exemplo, de uma substância que limite a atividade de água, como, por exemplo, uma alta concentração de sal, ou de um outro, ou de glicerol, ou de um outro álcool, por exemplo, que mantenha uma atividade de água reduzida. Então, em cada um desses meios, você já vai fazer um teste específico. Esse aqui, por exemplo, já vai fazer um meio onde você vai avaliar a produção, por exemplo, de ácido indolacético. E a repicagem desses caras, né,
ela pode ser muito mais acelerada, porque você já vai usar, por exemplo, uma pipeta multicanal, ou até mesmo, dependendo da disponibilidade de verbas do laboratório, um pipetador automático já mais moderno, né? Então, só para a gente ter ideia do ganho de escala disso, por exemplo, para eu repicar 96 placas, com certeza vai no mínimo uma tarde inteira aí, uma pessoa bem treinada. Mas para você repicar 96 placas aqui, basta 12 pipetagens com atenção com uma pipeta multicanal. E olha que legal, né? Crescido nesses meios, você pode passar para testes quantitativos. Então, por exemplo, você tira uma alíquota desse meio de cultura crescido, bota numa placa de ELISA, coloca um reagente e já bota num espectrofotômetro que lê uma placa inteira ao invés de uma amostra. E aí ele te dá aqui a leitura de cada um desses poços para falar, olha, esses dois caras aqui são grandes produtores de uma substância X. Esses daqui são poucos produtores. Esses daqui são médios produtores. E assim por diante. Então você consegue ter um ganho de escala muito grande. Ah, Caio, e a parte molecular? A mesma coisa, né? Então daqui direto você consegue, por exemplo, ou fazer um processo de extração de DNA e a parte de PCR, ou, por exemplo, fazer um PCR direto de colônia, que depois pode ser submetido a uma eletroforese, ou, se você já tem uma maior disponibilidade de recurso, essa PCR ela já vem como uma PCR em tempo real e já te informa na hora que está correndo se a presença desse gene aqui ela é positiva ou não, né? Se ele tem ou não um gene no momento que ele está acontecendo a reação. Então são formas que a gente tem de inovar e ganhar em escala. Então, por exemplo, se você tiver disponibilidade de verba, você compra já um pipetador automático como esse e faz esse processo todo acontecer de uma forma muito mais acelerada e com controle muito grande, né? Depois vocês podem procurar isso no YouTube. Quem quiser me dar de aniversário, eu tô querendo bastante um desse daqui, tá bom? Top? Show! Respira, toma mais uma aguinha. Tá top? Restaurou as energias? Legal. Então vamos em frente, gente. A gente entendeu aqui algumas coisas de inovação na parte de isolamento e a gente entendeu algumas coisas de inovação na parte de avaliação. Agora eu quero mudar um pouco o rumo dessa aula. Eu quero para outro tópico que eu queria falar com vocês, que é a parte dos microbiomas, tá? Bem, eu já falei que um processo natural de trabalho com o inoculante segue esse fluxo, né? E aí também já falei para vocês que muitas vezes quando chega aqui, ó, nos testes em vivo, o que acontece? Muitas vezes o processo falha. Caio, por que o processo falha? Bem, uma série de razões que o processo pode falhar, mas eu vou dizer a principal razão pela qual o processo falha. O processo falha porque a bactéria funciona muito bem aqui, ó, numa condição de in vitro, uma plaquinha de Petri, numa placa de Pwell, num tubo de ensaio, isolada do mundo, numa condição de alta quantidade de nutriente, de temperatura constante, onde ela é o centro das atenções. Então ela funciona muito bem assim. E na hora que vai para a situação real, onde o mundo é selva, onde ela está ali junto com uma série de outros organismos, ela não consegue se adaptar. Porque o processo de inoculação, ele envolve, sobretudo, a necessidade de adaptação. Inocular uma planta é mais ou menos isso daqui, ó. Esse daqui é a bactéria inoculada. Então, é muito diferente trabalhar com ela sozinha no laboratório ou pedir para ela funcionar bem nessa condição aqui. Então, pode ser que ela caia nessa multidão e faça festa junto com todos. Pode ser que essa galera abra o buraco, ela caia, se esborrache no chão e a festa cabe por aí, né? Então, a verdade é que uma das primeiras coisas que a gente tem que se preocupar
O inoculante consegue se estabelecer nessa condição. Então, isso talvez, não talvez, mas essa é a pergunta, na verdade, mais importante de todas. Porque não adianta eu ter uma bactéria ou um fungo ultra efetivo se quando eu coloco ele na planta, ele não se instala lá, ele não se adapta. Inclusive, tem autores que dizem que a qualidade do nosso produto, na verdade, mais depende do tempo que ele consegue se manter ali do que efetivamente se ele produz muito ou pouco alguma coisa. Não encontrei ou não muito nas... Aqui a Siri está falando junto comigo. Então vamos voltar aqui para a nossa história. E aí, por que eu estou contando essa historinha aqui? É para desanimar todo mundo que está fazendo a bioprospecção? Não. É para contar para vocês que hoje a gente tem uma coisa maravilhosa que ajuda muito a gente a entender o que vai acontecer antes da gente fazer. Ah, quer dizer que a gente tem bola de cristal? Não. Mas a gente já tem mais ferramentas para ajudar a gente a avaliar a possibilidade de uma bactéria se adaptar ou não quando ela chegar aqui no meio da multidão. Como? Sequenciamento genético. Olha só, tá vendo esse gráfico aqui? O que eu estou mostrando para vocês, né? Esse gráfico aqui é um gráfico real, gerado por dados meus, tá? E aqui o que eu tenho, nesses pequenos risquinhos aqui, ó, são gêneros, tá? São vários gêneros aqui, ó. Vários gêneros. Pra vocês terem ideia, esse primeiro aqui é Mycobacterium, tá? Só para vocês saberem. Esses aqui são gêneros existentes dentro da raiz de um eucaliptus adulto, lá em Seropédica. Dados um pouco mais antigos, já publicados já. E aí o que acontece, né, nesse trabalho aqui? A gente via o que a gente vê na maioria das comunidades, que poucos organismos, que são esses caras aqui, ó, eles representam uma proporção muito grande da comunidade. E muitos organismos, eles não representam nada. Eles estão praticamente nulos, tá? Então é tipo distribuição de renda no Brasil, ou no mundo todo, na verdade, né? E aí o que acontece? Eu fiz questão de apontar dois caras que são muito conhecidos como promotores de crescimento vegetal, Azospirilo e Pantoa. Eventualmente, esses caras se adaptam muito bem numa placa de Petri. Mycobacterium, por exemplo, não se adapta tão bem. Por exemplo, esse cara aqui a gente nunca isolou nesse ambiente. Então, apesar desse cara ser muito abundante, ele não é isolado. Mas esses caras aqui, eventualmente, eles vão ser, apesar de ser muito raros na realidade. Essa figura aqui, obtida por sequenciamento genético, ela mostra mais próximo da realidade do que um cultivo, né? Então, como é que foi feito isso daqui? Fui lá, peguei a amostra, macerei a amostra, extraí o DNA de lá, mandei sequenciar um gene para a bactéria e descobri como é que era a comunidade no lugar. Então, isso aqui é um estudo de microbioma, tá? E aí, o que eu quero chegar? Olha, vamos supor que você cultivou essa bactéria aqui, ó. Cultivou ela. Aí você fez os testes, você viu, poxa, ela é mais isso, ela é mais aquilo, é mais aquilo, é mais aquilo. Falei, nossa, legal. Essa daqui é meu inoculante. Aí você pega ela e joga ela na sua planta. Será que vai dar certo esse inoculante? Pode até dar certo. Eu, particularmente, acho que vai dar errado. Por quê? No meio de tantos micro-organismos, olha a capacidade de adaptação dele, ó. O ranking de abundância dele, ó. Quantos estão na frente dele, em termos de abundância? Então, se ele é um cara tão raro, se ele é um cara que fica tão pouco presente na comunidade, será que ele tem força para se impor ali quando eu colocar? Será que ele tem força para fazer o papel dele, sobrepujar a força dos outros? Essa é a questão que geralmente a gente pega, né? Então, o que eu falo hoje que é importante e que a gente ainda está muito capenga em termos assim de pesquisa no Brasil nesse tempo, né?
que hoje a gente tem uma tecnologia incrível, que não é tão cara mais, que é a parte de sequenciamento genético de nova geração, e que ela precisa ser aliada ao nosso processo de bioprospecção. Então, por exemplo, lembra desse processo aqui? A gente vai mudar. Então, eu vou continuar fazendo a minha coleta, o meu isolamento, minha avaliação do potencial in vitro. Antes de eu ir para o teste in vitro, eu vou fazer uma comparação. Então, eu vou pegar aquelas minhas amostras, na verdade, as minhas amostras, e eu vou mandá-las para sequenciamento, né? Eu vou fazer o sequenciamento. O sequenciamento para entender o microbioma. E como que é isso? Então, eu vou pegar, por exemplo, se eu estou trabalhando com solo risosférico, eu vou pegar meus solos risosféricos. Se eu estou trabalhando com endofítico, que eu sempre estimulo a trabalhar com endofítico, eu vou pegar minha comunidade endofítica. E aí eu vou sequenciar a comunidade microbiana ali dentro e vou entender como um quadro, como uma foto, como que é a composição daquela comunidade. Mais do que isso, eu quero saber várias amostras diferentes. Eu quero saber como que é a reprodutibilidade dessa comunidade. O que está presente em vários organismos, em várias plantas diferentes, o que muda, o que varia de solo para solo, o que não varia. Então, isso é muito importante para mim. Então, esse processo de extração e sequenciamento, ele vai me dar uma avaliação do padrão do microbioma. Isso aqui vai gerar uma informação muito valiosa. Essa informação, ela tem que ser um critério de seleção para mim. Vamos pensar naquelas bactérias. Olha, se eu tenho várias bactérias como possíveis candidatos para um inoculante, e aí quando eu olho aquele meu quadro, né, eu falo assim, olha, esse cara aqui está lá atrás no ranking de abundância, esse cara está bem mais na frente, quem que eu devo escolher? Olha, o cara que está bem mais na frente, ele tem que ganhar muitas estrelinhas a mais, porque a chance dele chegar lá e se instalar e fazer um serviço é muito maior. A gente sabe que ele já tem uma tendência de ficar mais abundante na planta. Aí você vai colocar ele numa condição, por exemplo, jovem, crescido, a bactéria estou falando, né? Numa alta abundância populacional. Então, aí sim ele tem uma condição muito boa de brigar, se estabelecer e fazer o serviço que ele precisa. É essa informação que você precisa para trazer com o processo teste em vivo para aumentar as chances de sucesso aqui, ok? Então vamos avançar. De que forma que esse conhecimento do microbioma pode me ajudar? Bem, algumas perguntas que eu coloquei aqui para guiar a gente, né? Algumas delas são: quais micro-organismos são raros e quais são abundantes? Já deu para entender que os micro-organismos abundantes, em tese, eles representam uma maior adaptação, porque eles conseguem se estabelecer frente aos outros. Então, eu vou apostar mais as minhas fichas nos caras que são mais abundantes, né? Outra coisa, quais ocorrem em muitos lugares e quais ocorrem só de vez em quando? Olha, eu posso pegar olhar 5 amostras, daí eu faço uma média e vejo que de repente tem um organismo que ele é, por exemplo, sei lá, 15% da minha comunidade. Mas quando eu vou olhar direito, é porque uma das amostras tinha 80% da comunidade como ele, e as outras amostras não tinha ele direito. Então, provavelmente, aquele caso ali foi um caso de uma desbiose, foi um processo de um desequilíbrio microbiano que causou, naquele caso, um estouro daquele micro-organismo. Então, não só é importante ele ser abundante, mas é muito importante que ele ocorra em várias amostras diferentes, em várias plantas diferentes. Isso me mostra que ele é um cara cosmopolita. Acabei de detectar um problema no som aqui, mas voltamos. Muito bem. Continuando esses conceitos, pessoal, vamos lá. Outra coisa, sabe? É muito importante a gente entender de como ele afeta ou é afetado por outros organismos. Mais ainda,
como ele é afetado pela presença de uma determinada substância, eu vou dar um exemplo prático já para vocês, e até mesmo qual é a eficiência de colonização do meu inóculo. Então, por exemplo, fiz um experimento, inoculei minha bactéria, dei um tempo para ela estar ali presente. Uma das formas de saber se ela está ou não presente na minha planta é retirar uma amostra daquela planta e fazer o sequenciamento para tentar encontrar de novo a bactéria que eu coloquei, certo? Então, essas são informações muito importantes que o conhecimento do microbioma pode me dar, pode nos ajudar no processo de bioprospecção. Então, tenham isso em mente, estudem mais essa técnica que ela pode ser de extrema valia para vocês. Então, só um exemplo prático, vamos relembrar aquele projeto no qual a gente viajou, eu e a Carol, a gente viajou aqui, ó, por toda essa região aqui, voltamos para poder pegar algumas amostras, trouxemos para o laboratório, fizemos a bioprospecção. Bem, a gente pegou a amostra de Serra Talhada, Ibimirim e Caruaru, né? Cada uma região climática, estilo diferente, plantas cercadas de formas diferentes, e a gente olhou folhas, raízes e solo risosférico. Só para mostrar muito rapidamente para vocês, a gente conseguiu fazer bem a descrição de como era o processo da composição taxonômica de cada uma dessas amostras. Bem, aqui está em nível de classe, mas a gente chegou isso aí até o nível de gênero. Não vou apresentar os dados porque não tem cabimento aqui. A gente conseguiu entender, por exemplo, né? Então, mostrando aqui separadamente para vocês, olha só que interessante, né? E para a gente ver como é que o microbioma funciona, né? Esse daqui, ó, vou começar por aqui, ó. Esse gráfico, ele mostra como que é a comunidade microbiana baseada no solo, né? Então, solo risosférico. Esses gráficos a gente interpreta assim, ó. Quanto mais próximo, mais parecido, quanto mais longe, mais diferente. Ó, tá vendo que tem um monte de vermelhinho próximo? Significa que essa comunidade aqui é parecida entre si. Aqui, ó, azulzinho é parecido entre si e o verdinho é parecido entre si, com exceção dessas duas amostras que estão mais para cá. Bem, o que a gente está olhando aqui, ó? As amostras de solo de Ibimirim, as amostras Caruaru e o outro lugar, já me esqueci qual era o nome da outra cidade. Mas enfim, cada cidade ela tem um padrão de microbioma muito específico. O solo de cada lugar, o microbioma do solo de cada lugar é diferente. Quando a gente olhava a raiz, né, o microbioma da raiz, já estamos nesse processo aqui, ó. Olha só, ao invés de cada um estar num canto, o núcleo de todos eles já está aqui, ó. O núcleo de um está aqui, o núcleo de outro está aqui, o núcleo de outro já está aqui, ó. Já tem um processo de intersecção muito maior. Por isso que eu falo, trabalhe com endofítico. Apesar do solo ser diferente, né? É que eu estou falando de microbioma. O microbioma do solo é diferente, o microbioma da raiz já é muito mais parecido. E aqui, ó, o microbioma endofítico das folhas. Totalmente sobreposto, tá vendo? Com exceção de algumas amostras que vão para fora, a maioria das amostras está aqui no meio, ó. Totalmente sobreposto. Então, a influência do solo, na raiz tem menor influência ainda, na folha, menor influência ainda, tá? Já mostrava pra gente como é que era e os padrões de distribuição. E olha que legal, a gente pediu para ele construir aqui, ó, como que eram as amostras, né, os gêneros que ocorriam, que a gente chama de core, entre 70% e 80% das amostras, ou entre 80% e 90%, ou entre 90% e 100%. Olha, se ocorre entre 90% e 100% das amostras, ocorre em quase todo mundo, né? Então, muito difícil de ver esse daqui, vamos dar só um zoom aqui para a gente dar uma olhada. Olha que legal, ó. Aqui a gente tem um conjunto de gêneros, né? Então, está mostrando, por exemplo, ó, que dentro desse banco de dados inteiro, a gente tinha 152 unidades taxonômicas operacionais. Então, vamos falar assim, a grosso modo, né? Como se fossem 152 espécies, gêneros aqui, que eram compartilhadas entre 90% a 80% das amostras. Só para vocês terem ideia, no total das amostras, a gente tinha mais ou menos 8.000 dessas unidades taxonômicas operacionais. Olha, de 8.000,
152 eram compartilhadas. Poxa, olha que ferramenta incrível que eu tenho aqui, ó. Quando eu fizer minha prospecção de micro-organismo, eu chegar lá no final, eu vou sequenciar o DNA dele para saber quem é. Quando eu sequenciar o DNA, eu vou conseguir atribuir aquele DNA sequenciado, saber qual OTU que ela pertence. Eu vou conseguir saber qual OTU ela pertence. E eu vou saber, por exemplo, cada uma daqueles meus isolados, se ela vai estar, por exemplo, entre essas 152 aqui, ó. Se ela estiver, já é uma ótima, para não falar outra palavra, já é uma ótima característica para a seleção da minha PGPB. Vocês concordam? Afinal, está aqui em mais de 90% de todas as amostras comparadas, e aqui foram muitas amostras comparadas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia geral de como isso tudo pode nos ajudar. Outra coisa, né? Isso aqui é um experimento que está sendo rodado agora. Como é um experimento que envolve dessalinização de solos, que a gente quer retirar o sal dos solos com a utilização dessa planta aqui, ó, que é a Triplex numularia, e a gente quer botar bactérias para ajudá-la nisso, o que a gente fez? Lá no laboratório, a gente já na casa de vegetação, então isso aqui é uma foto que eu tirei esses dias, a gente fez um experimento com 2 tipos de solo e 3 níveis de salinidade, ou seja, nenhuma salinidade, 10 milisiemens por centímetro e 20 milisiemens por centímetro, que é uma medida de condutividade elétrica, ou seja, salgado e muito salgado, vamos colocar assim, a gente colocou essas plantas aqui para crescer. A gente sabe que a planta tolera isso, mas eu quero saber quais micro-organismos toleram. Então, quando essas plantas estiverem mais adultas, a gente vai olhar o microbioma delas. Se determinadas bactérias estão presentes aqui, ó, mas de repente, quando chegou aqui, ela sumiu, essa bactéria não serve, por exemplo, para compor o meu consórcio, porque ela é sensível ao sal. Então, mais uma das formas que a gente pode usar os estudos de microbioma para entender e nos ajudar no nosso processo de bioprospecção. Top? Curtiram? Espero que sim. Isso aqui é bom demais. Hora do café. Respira. Medita. Fez? Legal. Último tema da aula. Vamos falar sobre testes in vivo, né? Vamos falar sobre testar as nossas bactérias que a gente selecionou com tanto carinho. Vamos ver como que isso acontece, né? Isso daqui é legal, sabe por quê? Porque é uma das coisas que mais surgem dúvidas, né? A maioria de vocês que estão assistindo às minhas aulas são biólogos, não são agrônomos, e fazem pouca ideia de como cultivar uma planta. Eu também sou biólogo e apanhei bastante até aprender o que hoje já acumulei ao longo dos anos, né? Tem um amigo meu, o Fabiano Balieiro, lá da Embrapa, deu aula no curso, ele falou que vai me dar um diploma de agrônomo, porque eu já estou sabendo mais do que a maioria deles, pelo menos os recém-formados, né? Mas, voltando à nossa aula, a parte de testes em vivo, ela é muito legal, pessoal, porque de fato quando a gente começa a ver as coisas funcionando ou não, né? E é legal porque mexer com planta é um universo toda à parte. Então a primeira coisa que eu falo para vocês é: se você pretende mexer com planta no seu experimento, comece a mexer com ela muito antes de precisar mexer com ela, porque você vai aprender com o tempo como trabalhar com ela. Mas vamos em frente aqui. Eu quero falar sobre testes em vivo, né? Então vamos abordar alguns desses itens aqui. Eu quero falar um pouquinho com vocês, depois eu vou mostrar algumas coisas práticas, né? A primeira coisa que algumas pessoas me perguntam, né, é como eu posso inocular, como eu posso pegar minhas bactérias e inocular a planta. Bem, não existe uma única forma de fazer isso, tá? Existem várias formas. Para começar, a primeira coisa que a gente tem que saber é como é a forma de reprodução da sua planta. Por exemplo, a sua planta, ela nasce a partir de sementes ou a sua planta nasce a partir de mudinhas, né? Então, isso daqui já faz uma diferença danada no método que você vai usar para inocular.
A partir de sementes é um pouco mais simples. A maioria das pessoas que utilizam inóculos de semente simplesmente botam as sementes numa solução com o inoculante por algum tempo antes do plantio. Mas é importante aí você trabalhar dentro de um protocolo, tá? E esse protocolo, ele vai, por exemplo, levar em consideração quanto tempo você deve deixar em contato. Por exemplo, qual é a concentração de bactérias que você deve colocar. Nem sempre mais bactéria é melhor, tá? A gente já testou e a gente já viu que a resposta, por exemplo, no nosso caso, que a gente trabalhando com eucaliptos, em relação à concentração de bactérias, ela é mais ou menos uma parábola assim, ó. Poucas bactérias têm poucos efeitos, uma concentração X tem uma resposta ótima, uma concentração maior que isso passa a ter um efeito deletério, ou seja, um efeito prejudicial. Então, isso tudo são coisas que a gente tem que otimizar. Ah, não, o meu processo, na verdade, eu prefiro inocular o substrato. É uma opção viável também, né? Então, ao invés, por exemplo, de você inocular semente, você pode inocular o substrato. Ah, mas na verdade, minha inoculação é no campo já. Então, é melhor você inocular semente. Ah, mas o meu inóculo é com biocontrole. Então, às vezes é por pulverização. Meu inóculo é sobre uma planta, a gente vai criar uma muda. Bem, pode ser simplesmente uma imersão da sua muda, ou você pode fazer as duas coisas, você pode imergir a muda e jogar no substrato. Eu quero dizer que não tem um único jeito, tá? O ideal é que vocês testem, a gente já fez experimentos só para testar formas diferentes de inocular, e o que eu tenho aprendido é que faz bastante diferença. Uma coisa interessante, né, que também pessoas me perguntam é: o que eu vou medir na planta? O que é a minha resposta da planta? Bem, eu vou dizer algumas coisas, né? Umas coisas que a gente mede com frequência, a altura da planta, que são coisas legais que você pode ir acompanhando conforme ela está viva. Mas isso depende do número de plantas que você acompanha. Tem um certo número que dá para você medir, a partir de um certo número já não dá mais para medir, porque começa a ficar impraticável. Eu vou dar um exemplo mais tarde para vocês. Outra coisa interessante de medir, por exemplo, é taxa de sobrevivência. Especialmente se você começa com mudas, né? É uma resposta muito legal é saber se as mudas morrem mais ou morrem menos com a introdução do seu inoculante. Aí, num processo já destrutivo, é muito legal a gente ver a biomassa. A biomassa de duas formas. A biomassa aérea, então você vai cortar as suas plantas, vai deixá-las secarem, né? Então ali mais ou menos entre 40 e 60 graus para ela secar, mais perto de 60, não muito mais que isso para não perder carbono. E aí ela seca, você vai determinar o peso seco dela, biomassa seca. E a biomassa radicular, que é muito importante, mas é chato pra caramba, porque você tem que lavá-la, lavar a raiz minimamente para não tirar a parte da raiz mais fina. Então, dependendo de onde você cresce, as raízes elas vão formando um emaranhado. E esse emaranhado, às vezes, é muito difícil de você desfazer sem quebrar. Mas a biomassa de raiz é uma coisa bastante legal de você medir. Se você já tem uma planta que produz alguma coisa, como, por exemplo, você está trabalhando com soja ou com milho, você pode, por exemplo, medir a produtividade dela. Então, você vai medir, por exemplo, a quantidade de soja, a quantidade de milho que ela produz, né? No caso da soja, é muito comum medir, por exemplo, número de nódulos. Enfim, não tem uma única coisa que você pode acompanhar, mas muitas coisas diferentes são interessantes. Também você pode pedir uma avaliação nutricional da planta, entre outros fatores. Quanto tempo deve levar o meu experimento? Não muito pouco. Por que não muito pouco? Porque as bactérias demoram um certo tempo para colonizar e efetivamente fazer um efeito nas plantas, tá? Então não façam experimentos com menos, por exemplo, de 30 dias, porque duvido é muito difícil a palavra, mas dificilmente elas vão trazer uma resposta interessante para vocês. Quanto mais, por exemplo, se você
algumas plantas elas têm tempos-resposta mais ou menos padrão, então ele chega na época da floração, ou na época do fruto, etc. e tal. Procure informações a respeito do tipo de planta que você está levando, né? Às vezes você trabalha com árvore, como é o meu caso, não dá tempo da árvore chegar até a adultidade dela, até o fim do experimento, né? Não nos que eu tenho feito. Mas, às vezes, a gente faz pelo menos uns 90 dias, 120 dias para ver o que está acontecendo, tá? E aqui o mais importante de tudo, quantas mudas eu devo usar? A resposta é, quanto mais melhor. Por quê? Porque é muito variável a resposta, gente. Mesmo você partindo, por exemplo, de uma mesma genética, mesmo você partindo de mudas, etc. e tal, efeitos biológicos são muito variáveis. Se você partir de sementes, onde a gente tem variação genética, ainda é pior ainda. Então, quanto maior é o seu número amostral, mais fácil você detecta algum efeito. Mesmo assim, é difícil, porque as variabilidades são sempre muito elevadas, tá? Então, algum exemplo prático aqui que eu separei para vocês. Vou mostrar um experimento que começou pequeno e hoje está enorme, né? A gente começou estudando eucaliptos algum tempo atrás. A gente desenvolveu um consórcio de bactérias para eles e a gente fez um experimento com 27 réplicas para cada um dos tratamentos. Então a gente testou controle, que não tinha nada, consórcio, fertilizante e consórcio mais fertilizante, tá? Isso aqui foi monitorado por 77 dias. Olha só que interessante, né? Isso aqui é a resposta na curva de crescimento. Bem rápido para vocês. Então aqui controle, consórcio, logo um pouquinho acima do controle, mas nada demais. Fertilizante, um pouquinho acima do consórcio, nada demais. E destacado na curva, a gente tem o consórcio mais fertilizante, ou seja, o efeito dos dois ao mesmo tempo criou um efeito de crescimento muito grande nas mudas, que começou a ser significativo a partir do 35º dia. Por isso que eu falo, olha, cuidado com o tempo, é importante dar tempo para as coisas acontecerem, tá? E só foi ampliando essa vantagem. Essas vantagens, elas aconteceram também, por exemplo, para biomassa de folha, de caule e de raiz. Algumas coisas, por exemplo, chegando a 65% maior a presença do consórcio mais fertilizante em relação apenas ao fertilizante, por exemplo. Então, assim, a gente vê que era um efeito grande, mostrando nas análises estatísticas que a gente fez, um efeito tanto do inóculo quanto do fertilizante, ou seja, mostrava que era importante botar os dois. E que essa parte era importante não só para o aumento de biomassa, mas era importante também na parte de sobrevivência. Olha que legal. Esse aqui é o controle, sobrevivia 70% das mudas. Esse aqui é o fertilizante, chegava a 85%. Agora, as que aplicavam o consórcio ou o consórcio mais fertilizante, a gente tinha uma sobrevivência que chegava a 93%. Então, superava aí bastante o crescimento, né? Essas aqui eram as fotos dos experimentos. Eu queria que vocês reparassem o seguinte, né? Olha que todos os tratamentos, então isso aqui era o controle, não escrevi aqui, né? Controle, vou tentar escrever melhor, olha só. Prometo que atrapalha aqui também esse negócio de PowerPoint, viu? Esse aqui era fertilizante. E aqui era consórcio mais fertilizante. Olha, só de olhar, dá para ver uma biomassa bem maior aqui, né? Mas o que é interessante? Se você reparar na foto que não está das melhores, acho que eu vou fazer uma ediçãozinha, vou botar um videozinho para vocês verem aqui. Tinha mudas muito pequenas nesse tratamento e tinha mudas grandes nesse tratamento. Mas tinha muitas mudas grandes nesse tratamento e tinham poucas mudas grandes nesse tratamento. Mas a variabilidade é enorme. Então é importante usar um número grande de mudas para você conseguir ver, porque invariavelmente a gente vai ter essas variações. Olha aqui, ó, a quantidade de mudas pequenas que a gente tem aqui no começo, ó, subdesenvolvidas.
e algumas bem desenvolvidas. Então, essa diferença é o efeito biológico, né? Então, não importa o tratamento que você está fazendo, vão ter coisas que crescem muito, vão ter coisas que crescem pouco. Por isso, um número grande de mudas é muito importante. E aí, vou mostrar para vocês o que aconteceu com esse experimento. A gente escalonou. Daqui, a gente foi para esse videozinho, que com ele eu encerro a aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado e se interessado por esse tema, que é tão legal, que é a parte de bioprospecção, tá bom? Vejo vocês em breve. Beijo e até mais. Esse é um concentrado de 5 bactérias cuidadosamente selecionadas, levadas para o viveiro de uma das maiores empresas de eucaliptos do país, e rediluídas num volume suficientemente grande para que a gente pudesse fazer a inoculação de mais de 7.000 mudas. Nessa mistura, cada uma das 5 bactérias foi reunida e bem misturadas, adicionadas a um regador, e todo o substrato foi generosamente irrigado. A partir de então, foi só plantar as mudinhas. Nesse experimento, foram testadas várias genéticas para avaliar o efeito das bactérias na promoção do crescimento delas. Se tudo der certo, esse pode ser um passo importante para contribuir com a produção de mudas no nosso país.